Saber criar um painel de Power BI não vai te deixar rico. E talvez isso vai te deixar irritado, saber disso agora. Mas o verdadeiro conteúdo de gestão por dados é como você interpreta os dados, não como você captura eles e coloca num painel. Eu costumo dizer que a interpretação da base de dados é como se fosse o painel de um carro. Ali você tem várias informações sobre a velocidade do veículo, o consumo de combustível, aonde você está indo muitas vezes, e qual é o trajeto que você tem que fazer, e quais são os obstáculos ali em relação a radar, trânsito e outros empecilhos. Mas no painel do carro você tem apenas as informações. A decisão quem toma é o motorista. Se ele quer acelerar mais, ele sabe que ele vai ter maior consumo de combustível, mas ele tem também o risco de se expor a mais riscos e também a tomar uma multa, por exemplo. Se ele anda mais devagar, ele vai ter maior economia, mas ele tem vários outros empecilhos, por exemplo, no tempo do trajeto que ele vai fazer. Assim também é um painel de Power BI. Ele é um painel do veículo que está te indicando ali qual que é a saúde financeira, seja de vendas, de compras, do que é que você esteja controlando. Mas o ponto principal é, você sabe analisar esses dados? Será que você realmente está agregando valor nessa análise e entregando, principalmente para o seu cliente, o que é importante para ele? Na nossa análise crítica e no nosso comportamento, da nossa interpretação de dados, a gente tem que focar principalmente em que o resultado final ele deve não agradar, mas ele deve trazer um upside, uma melhora de performance na vida do nosso stakeholder, que é o nosso cliente. O que é que está trazendo para ele de melhoria, de rapidez, de velocidade? O que eu estou melhorando para ele em aumento de receita ou diminuindo o custo ou fazendo mais rápido? E é nisso que a gente foca dentro da nossa análise na consultoria. A gente interpreta, captura os dados, mas a gente tende a sempre analisar quais que são os problemas indicados por como os dados estão falando com a gente e o que é que a gente tem dessa tendência para gerar valor agregado. Quais são os insights que a gente consegue elaborar a partir disso? E para isso, você precisa ter um especialista em interpretação de dados e não na geração de painéis de Power BI. E nisso, a nossa consultoria atua fortemente, tanto treinando a sua equipe para que ela tenha autonomia de saber interpretar esses dados e de realizar essas análises com esse valor agregado e até dar os próprios insights para os clientes, conhecendo tecnicamente o produto e conhecendo sua corporação. Quanto para você, que é diretor, que é gestor, que é empreendedor e precisa analisar os dados de maneira mais macro e saber quais as decisões que você precisa tomar a nível de investimento em produto, fluxo de caixa e até pagamento de fornecedores. E nisso você precisa de uma mentoria que seja clara e que venha te trazer nessa condição de aumento de conhecimento, para que você possa daqui a pouco ser autônomo o suficiente para conseguir conduzir essas análises de dados.